Olá, Sagitário, sejam bem-vindos. Astróloga Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece, vamos à sua leitura temporal, intuitiva, leitura que vale para Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido, o que não fizer, liberta, solta para o universo. Se não estiver entendendo nada, essa leitura não é para você. Sinta-se à vontade para ver os seus outros signos fortes do seu mapa, caso o título chame a atenção e você sinta no seu coração. A narrativa às vezes pode estar espelhada ou até mesmo trazendo um aconselhamento para alguém próximo a você. E se você está aqui, né, investigando a vida de Sagitário, pode ser que essa leitura também esteja conversando com você, né, esteja espelhada, falando com você a respeito da pessoa desse signo, certo? Desejo boa sorte a vocês. Tchariba, povo cigano. Salve a força cigana, salve o povo da boa fé, o povo da boa sorte. Salve Santa Sara Kali. Salve suas forças, cigana. Em alguma situação que o Sagitário vai ver uma luz no fim do túnel aí. Tem muito uma energia de fé, né? Sinto que vocês estão numa reflexão profunda. Se vocês estiverem assim, se sentindo mais cansados, com vontade de dormir, Sagitário, procurem descansar, né? Às vezes esse sono é reparador de alguma situação desafiadora que vocês podem estar vivendo aí, né? Tá. A carta da serpente, me falando das suas provações, também de questões de saúde aqui, né? O coração, a ferradura. É como se vocês estivessem se sentindo muito limitados, muito enclausurados. A carta do sol, mas não por muito tempo, né? E do navio. Eu sinto assim que é como se vocês fossem receber uma oportunidade, né? Muito importante. Tem algum movimento que a sua vida dá aqui, né? Após uma fase de provações, vocês como se vissem as boas notícias chegando para vocês. No fundo do deck é a carta do cão. Tô sentindo muito essa vibe assim, sabe, de você precisando relaxar um pouco, ficar mais tranquilo, mais de boa. A carta da ferradura pode me falar aqui de um reequilíbrio energético acontecendo no seu campo, né, nos seus corpos astrais. Deixa eu clarificar mais essa energia. É como se os seus caminhos fossem ser iluminados aqui para que aconteça aqui uma mudança. E tem uma mudança profunda, né? A serpente aqui espelhando com o navio é como se vocês estivessem literalmente trocando de pele, transmutando energias, transmutando sentimentos. Alguma coisa em relação aos seus sentimentos vai ficar muito clara para você. E a carta da ferradura me fala de que vocês atingem um ápice, atingem um amadurecimento aqui em relação a essas provações que você estava vivendo. Você vai olhar a vida diferente. De alguma forma, isso que aconteceu com você, Sagitário, está te transformando numa pessoa mais disciplinada. De uma certa forma, está trazendo um pouco mais de constância para que você atinja seus objetivos. Essa situação já fez muitos Sagitários chorar aqui, né? Por gentileza, a carta da serpente. Um valete de espadas. Um valete de ouros.
aqui me cheira muito a uma coisa de oportunidades que foram boicotadas aqui de Sagitário. É como se alguém tivesse tentado impedir aqui vocês de avançar, vocês de chegar a alguma conclusão, de conseguir resolver as suas situações. E aí a vida foi começando a mostrar para você a necessidade de cada vez mais se afastar de certas conversas, de certas pessoas, preferir esse isolamento, preferir... É como se você em sua essência, começasse a aprender a dizer não, a dar limite, porque é como se você fosse uma pessoa que muito generosa, uma pessoa que é pau para toda obra, mas em determinados momentos que você precisou de ajuda, precisou de acolhimento, você não viu isso. É isso que eu estou sentindo nessa energia, tá? Então tem um quê de maturidade emocional, de uma racionalidade aqui maior na tua energia, mas a gente vai clarificar mais aqui depois essa serpente com esse valete de espadas. A carta do coração, por gentileza. Um 10 de ouros. Tem uma boa notícia a respeito do financeiro, tá, o Sagitário? Parece que alguma coisa lá atrás não deu muito certo, mas você vai receber uma notícia aí, que alguma coisa avançou, sabe? Que alguma coisa fluiu. Vamos lá. A carta da ferradura. Você em conflito aqui por conta dessas limitações impostas, né? É como se o Sagitário estivesse apanhando da vida aqui. E apanhando sozinho, né? Para descobrir a própria força. Tem propósito, né? A gente não romantiza nada aqui, o sofrimento de ninguém, né? Hoje me veio muito nas orações da manhã a relação que os nossos mentores de luz, né, têm conosco, que nunca nos vai faltar o acolhimento, né, espiritual, o acompanhamento, a orientação. Mas em momento nenhum os nossos mentores vão incentivar em nós o vitimismo, o drama do vitimismo, porque pelo contrário, eles querem isso aqui, ó. Eles querem esse protagonismo para que a gente se realize, sabe? Aprenda também a caminhar sozinho, sem ir em busca de uma validação externa. É como se você precisasse se pautar pelo seu coração. De caminhar sozinho mesmo, né? Eu sinto que essa energia fala muito sobre resolver essas questões kármicas caminhando sozinho. Mas não é um sozinho literalmente sozinho, mas é longe de pessoas que você talvez achasse que poderia contar, mas na verdade elas são grandes mestres. Os seus amigos lhe apoiam, mas os seus inimigos, na verdade, Sagitário, te tornam mais fortes. E eu acho que você vai ter esse entendimento aqui pela sequência. Tá? Por gentileza, a carta do Sol. A carta do Sol. Um 3, tá vendo? Só confirmação, ó. Você vai finalizar uma dor, vai finalizar os conflitos internos, conflito com pessoas que são muito duras, com pessoas que têm uma dificuldade, inclusive, de manifestar os seus sentimentos, de demonstrar os seus sentimentos. Parece que sua cabeça vai fazer assim, ó. Vai começar a olhar as coisas por um outro ângulo. E um sentimento de querer ganhar o mundo aqui. Por gentileza, a carta do navio. Já soltou. 7 de paus. Então, aqueles que te perseguiram, que te condenaram, que falaram mal de você, que colocaram bloqueios no seu caminho, não vão mais te atingir. Porque você vai estar bem longe disso. Ou se vai estar. Vai estar se cuidando, se amando,
se respeitando. Tem uma energia muito magnética aqui também, né? E tem um amor de um mentor ou de um amigo, de uma amiga que é muito grande por você, né? Se não é uma pessoa em si que você está identificando nessa leitura, que seja muito amorosa, que você percebe isso, a gente está falando de uma mentora espiritual aqui. Por gentileza, a carta da serpente. A serpente. Clarifica para mim a carta da serpente. Má notícias em relação a dinheiro, né, do passado. Atrapalhos, frustrações. Mas depois vem uma sequência que fala de boas notícias em relação a isso, que vai compensar esse passado. Isso envolve uma figura masculina para alguns, né? Pode ser um chefe, um pai, um irmão, um cônjuge. Para cada um vai ressoar de um jeito essa figura masculina. Mas é como se essa figura lhe trouxesse aqui bastante frustração em relação a isso. Por gentileza, a carta do coração. Clarifica para mim, coração. Ó. Outra figura masculina e ficou no fundo do deck, a mesma figura masculina. A serpente, junto com a causa de um homem, refere-se a um homem em que as cartas em redor podem indicar quem seja. Então é como se tivesse realmente alguém querendo, intencionando atrapalhar aqui. Algo que é seu por direito, sabe? Então muito forte essa questão de figuras masculinas. Mas tem aqui, ó, abertura de caminho e recebimento de boas notícias. Não vai adiantar querer te atrapalhar não, viu? Clarifica para mim a carta da ferradura. Ó, reviravolta. Você pode estar batendo o pé, brigando, querendo, mas tem uma reviravolta. Por isso que eu tô falando, porque a espiritualidade está ouvindo os seus pedidos. Tá acolhendo o que você está desejando. Só que tem um tempo certo para acontecer. Uma hora certa para acontecer. Algumas leituras acho que eu tenho visto essa energia. Eu sei que os boletos esperam, os problemas, os filhos têm que comer, né? Mas a espiritualidade está te passando algum ensinamento aqui, alguma libertação, alguma purificação. E aí você vai começar a observar que você sempre tem um pulo do gato. Você vai começar a enxergar a sua força. Talvez seja isso, justamente isso, que a sua espiritualidade deseja de você. Esse fortalecimento. Tem uma reviravolta. Você está numa situação de conflito, de disputas, está se sentindo castrada, está se sentindo castrada aqui. Está tendo que, sabe, tá uma coisa assim, uma energia muito árida sobre você. E aí, de repente, me vem muito como a história de Cronos e seus filhos, né? O Urano vai lá e engole Cronos para que pare de comer a sua cria, né? O tempo te consome. É como se o tempo te consumisse aqui. Porque você não consegue criar, você não estava conseguindo, né? Porque isso vai ficando em linha de passado aqui, no que as cartas estão contando. Eu quero isso, aí dá tudo o contrário. Mas tem um revés aqui, porque a espiritualidade está ouvindo seus pedidos. A carta do Sol, por gentileza, o Sol, e aí você vai ver isso acontecer. O Sol, ó, mudança. Tô te falando. Mudança, o corte desses conflitos, dessas limitações, né? É como se falasse assim, ó, Sagitário já entendeu. Sagitário já subiu o degrau que precisava subir, né? E agora é a hora de seguir em frente, porque tem algum tipo de aprendizagem que você tinha que ter, ou é espiritual, ou é alguma coisa profissional que você tinha que aprender, ou era um trato com alguém específico, pode ser esse homem que você tinha que aprender a lidar, né? Aqui pode ser um chefe, um ambiente de trabalho, ou alguém da família.
Como eu falei, para cada caso vai ser um caso, né? Leitura coletiva. Por gentileza, a carta do navio. Ó, caminhos abertos. Eu vejo você assim, realmente não se deixando mais impactar por obstáculos que queiram botar pedra no seu caminho. No fundo do deck aparece a carta do coração. Para alguns aqui a gente mostra... a gente pode estar falando, por exemplo, também do cônjuge, né, do par romântico. Eu não tinha nem visto essa possibilidade, agora eu estou vendo. De um ex, para alguns aqui. Alguém que estava com Sagitário só pelo interesse financeiro, aí Sagitário ficou numa pior, essa pessoa pulou fora, né? E para alguns, né, tem uma situação aqui de alguém do teu passado que te ama muito. Isso pode ser relacionamento amoroso, sim, tá? Ou pode ser uma pessoa amiga que volta do seu passado, que volta para te ajudar nesse momento a fazer essa mudança. Ou como eu falei, né, uma mentora que te acompanha muitas reencarnações, abrindo teus caminhos, mostrando a direção que você precisa ir, né? Os obstáculos que você precisa transpassar para poder chegar onde você quer. Tá, Sagitário? É isso que eu tenho para hoje. Espero que tenha sido contribuição. Um beijo no coração e até a próxima.